Então é isso, gente. Segunda parte do Papo Franco-Belga, aqui com o designer Ricardo Leite, que além de ser, né, um artista premiadíssimo, ele tem quadrinho dele, a gente vai falar disso daqui a pouquinho, né? Além de ser um designer premiadíssimo, ele tem essa paixão pela banda desenhada, pelo quadrinho franco-belga, que é algo notório aqui no Tu Já Viu. Então, ele tá aqui, já tivemos a primeira parte do programa em que ele contou o interesse que surgiu pelos quadrinhos europeus ainda na infância, quando ele conheceu a livraria Leonardo da Vinci. Depois ele conheceu a revista Metal Hurlant, que foi a precursora da heavy metal americana. Lá ele se inspirou, misturou com algo brasileiro, levou lá para a França, para as editoras de lá conhecerem o seu trabalho, e agora a gente vai partir desse momento, né? Você chega na França e os caras lá dizem, olha, isso aqui que você trouxe pra gente não é exatamente o que a gente quer. Como é que foi a sua reação? O que você fez depois? Bom, eu acabo voltando para o Brasil, como eu contei no episódio anterior, para ganhar fôlego financeiro e para poder fazer histórias já adequadas ao que eu tinha percebido como sendo o necessário para conseguir penetrar e entrar naquele mercado. Eu tinha mapeado que eu fazia histórias de aventura, que a Pilote era totalmente aventura ou humor. Pilote foi a revista em que surgiu os nossos amigos aqui, Asterix e Obelix, em 1959. Isso. A Pilote, ela nasce, o primeiro editor é o Goscinny, que é o escritor, né, dessas maravilhas aqui. Para mim, um dos maiores redatores, escritores, roteiristas de quadrinhos de todos os tempos é o Goscinny. E momento aqui rapidinho do merchandising. Essas duas figuras foram criadas pelo artista Caio Morel, que nos enviou gentilmente esse material. Já fizemos até um programa sobre elas. Aqui está o foguete de Tintim e o nosso querido Obelix. São obras de Caio Morel. Então eu tinha entendido lá que a Pilote era aventura ou humor, tinha entendido que a Metal Hurlant era ficção. Fantasia, né? Fantasia, muita fantasia. A La Machine à Rêver, né, que era o slogan deles, a máquina dos sonhos, né, de fazer sonhar. E tinha a Suif, que era a terceira revista que me interessava muito, que era a densidade psicológica de personagens, romances, dramas, quadrinhos mais adultos, intensos e tal, literários, né? E aí eu falei, bom, eu vou encontrar um roteirista no Brasil que ou vou para cá, ou vou para lá, não sabia bem para onde é que eu queria ir, mas eu encontro alguém para poder fazer uma dupla e voltar um ano depois para cá com os desenhos. Só que quando eu cheguei no Brasil, eu caí no meio de um negócio chamado Rock Brasil. Vocês devem lembrar que o Rock Brasil ele estoura no Brasil em 1982, justamente quando eu estava na Europa. Eu fui para Paris em 1982, essa história que eu fui nas editoras. E aí quando eu volto em 83 e tinha explodido Blitz, Barão Vermelho, Titãs e tal. E aí eu também gostava muito de música, tinha um sonho de um dia fazer capa de disco, tinha vários amigos no meio musical e esses amigos já tinham aberto algumas portas. Era muito amigo do diretor da Rádio Fluminense, uma tradicional rádio de rock aqui do Rio de Janeiro que existiu há muito tempo, numa galáxia muito distante, que é onde o Rock Brasil nasce. Era muito amigo do Maurício Valadares, que tinha um programa de rádio importantíssimo, que lançava muita novidade, e aí acaba que eu entro nas gravadoras para fazer capa de disco, e aí tive uma sorte assim de fazer de cara o primeiro disco, ou seja, eu e eles estreamos em disco pela primeira vez, que é Os Paralamas de Sucesso. Meu Deus! Eu fiz os primeiros 5 LPs dos Paralamas. Na esteira dos Paralamas, eles trouxeram para a gravadora e eu fiz a capa também, Legião Urbana, e dei sorte de pegar de cara 2 grandes artistas. E com isso o mercado fonográfico se abriu para mim. Mas ao mesmo tempo, imagino que essa coisa do quadrinho tem aqui... Você acabou dando tempo nisso, né? E teve um outro problema também. Um outro fator também. Eu voltei e tive filho. Minha mulher voltou comigo grávida e aí eu falei, bom, agora com filho a coisa complica, a aventura fica mais difícil. Eu guardei esse quadrinho numa gaveta ou numa geladeira e falei assim, um dia eu retomo isso aqui. E fui viver de fazer história em quadrinho, de fazer
discos e outros projetos, que eu fazia catálogo para Gaster, eu diagramava o Planeta Diário, que depois virou Cacete Planeta, diagramei a revista Cacete Planeta. Eu sempre militava ali perto dos cartunistas, dos desenhistas de quadrinhos. Então eu fazia a revista Bundas mais adiante, na década no ano 2000, mais ou menos ali virada de 90 para 2000, e eu estava sempre perto dessa turma, porque é a turma do Ziraldo, Jaguar, Chico Caruso, Aroeira, esse povo todo estava sempre por perto, né? E eu queria muito fazer parte desse clube, mas no fundo, onde eu consegui sustento para fazer minha vida, acabou sendo o design, que também me agradava. Então não havia uma negação, uma rejeição aos quadrinhos. Porém, quando eu faço 55 anos, e aí a gente entra na história do Tintim Perdido, eu me separo pela segunda vez, estou num momento mais introspectivo, revendo minha vida, pensando o que eu vou fazer, porque quando você faz uma grande separação, a vida vira de cabeça para baixo, eu fiquei muito tempo sozinho num apartamento, podendo refletir, me deu vontade de voltar a desenhar, coisa que eu já não fazia mais, porque o design me afastou do desenho. Do desenho de quadrinho, né? Do quadrinho e do desenho em geral, porque o desenho precisa de tempo, você precisa de concentração. Quando eu fiz os bonecos do Veríssimo, para as capas do Veríssimo, que são famosas, que venderam horrores, eram os bonequinhos de barro que eu fazia do Veríssimo, que fizeram sucesso, eu tinha que me isolar, eu tinha que sair da crama, que tinha essa altura, uma estrutura grande, nós chegamos até 70 pessoas lá dentro. Então, assim, eu tinha que ir para casa, ficar sozinho em casa, esculpindo aquele bonequinho de barro. Entendi. Porque lá eu não conseguiria fazer. Desenhar, eventualmente eu fazia um desenho ou outro, mas eu tinha que ir para casa. Desenhar não dá para você parar para atender telefone, falar com o cliente, ir numa reunião, interromper. Às vezes você está no meio da pincelada, não dá para interromper. Então, essa coisa do desenho foi ficando encostado. O que aconteceu? Quando eu fiz 55 anos, me separo, olho para mim mesmo e falo, e aí? E aquele teu sonho? E aquele teu desejo de ser o desenhista de história em quadrinho, que você trazia da infância, que foi realmente uma coisa que eu mentalizei para mim a vida toda, até eu voltar em 1983, quando eu voltei da França em 1983, que eu caí no meio do Rock Brasil, foi a vez que eu fiz foi o último projeto de quadrinhos que eu fiz. E aí eu volto em março de 83. Guarda isso aí na sua cabeça, porque isso vai ser fundamental. Em março de 83 eu volto para o Brasil. Meu aniversário, 3 de março de 83, por isso que eu não esqueço. Eu voltei em março de 83, dia 3 de março de 83, estava eu embarcando num voo de volta ao Brasil e nunca mais toquei em quadrinhos. Publiquei os que eu já tinha feito na Europa, que não tinha conseguido publicar lá. Publiquei aqui na Pipoca Moderna, em revistas Interquadrinhos, publiquei em alguns lugares. Mas produzi ou não produzi. Conclusão: 55 anos, separado, reflexivo, eu olho para mim e falo, e aí, aquele teu sonho, você vai deixar isso passar em branco? Aí eu falei, não, eu vou voltar a desenhar quadrinhos. Aí que chega o Tintim? Aí chega a busca pelo Tintim Perdido, que a gente vai contar na terceira parte desse programa. A gente volta daqui a pouquinho com o Ricardo Leite, falando de quadrinhos, falando de banda desenhada e sobre esse trabalho maravilhoso que ele está desenvolvendo, que é Em Busca do Tintim Perdido. É assim? Em Busca do Tintim Perdido. Em Busca do Tintim Perdido. Segura aí.